Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de integral dupla. Bora lá. Enunciado diz, calcule a integral dupla. Integral dupla numa região R da função x vezes o seno de x mais y dA, onde a região R é dada pelo conjunto fechado de 0 a π sobre 6 e o conjunto fechado de 0 a π sobre 3. Bom, então, primeiramente precisamos escrever a integral de forma iterada, ou seja, com os limites de integração. Então vamos lá, reescrevendo temos integral dupla, a função mantém x seno de x mais y. Agora a gente precisa escolher a ordem de integração. Bom, olhando para a região R, esse primeiro conjunto aqui que aparece é de x, e esse segundo conjunto que aparece é de y, sempre na ordem. Então, aqui, como os limites são constantes, tanto faz a ordem de integração. Eu vou escolher aqui fazer primeiro em x. Se eu vou escolher em x primeiro, significa que eu vou colocar os limites de integração de x na integral de dentro. Então, de 0 a π sobre 6. E depois fazer a integral em y. Então, os limites de y vai na integral de fora. Bom, agora a integral está de forma iterada, tá? Então agora a gente precisa resolver. Então vamos começando resolvendo aí de dentro para fora. Vamos fazer a integral dessa função em relação a x. Quando a gente for integrar em relação a x, o que vai acontecer? Eu tenho um x fora e tenho um x dentro da função seno. E eles possuem a mesma potência. Então, para resolver essa integral aqui em relação a x, a gente vai ter que utilizar a regrinha de integral por partes, tá? Para quem não lembra, vou relembrar aqui os conceitos. Para resolver a integral por partes, a gente tem que a integral ela está do jeito de 1u dv. E a gente vai transformar ela sendo u vezes v menos a integral de v du. Então precisamos encontrar quem é o u e quem é o dv. O u, nessa situação, vai ser a função mais fácil aí de se derivar, que nesse caso vai ser o x. Então eu vou chamar que u é x. Du, portanto, vai ser dx. Lembrando que a gente precisa do du aqui. Agora, o restante que sobrou, vou destacar aqui até de outra cor, o restante, que é o seno e o dx, esse vai ser o dv. Então, é o diferencial dv, que vai ser seno de x mais y dx. Integrando aí dos dois lados, a integral de dv dá v. E a integral do seno, utilizando a regrinha lá de uma função de primeiro grau dentro de outra, a integral do seno é menos o cosseno. Cosseno de quem? Mantém tudo que tem lá dentro e divide pelo valor que acompanha o x, que nesse caso é 1. Então não precisa fazer a divisão. E não precisa colocar a constante, porque essa integral é para utilizar dentro da equação por partes aqui. Então, como que a gente vai escrever o resultado dessa integral de forma indefinida? A gente vai escrever lá, o que a gente está procurando? A integral de x seno de x mais y dx. Isso tem que ser igual a u vezes v. Então, a gente vai ter lá que vai ser x vezes o v. Quem é o v? É menos o cosseno de x mais y. Aí a gente vai fazer menos a integral de v, que é menos o cosseno de x mais y, vezes o du. E o du é o próprio dx. Então, o resultado aí, reescrevendo, vai ser aqui, joga o sinal para frente, fica menos x cosseno de x mais y. Aqui, menos com menos dá mais. Mais a integral do cosseno vai ser o seno de x mais y dividido pelo valor que acompanha o x, que nesse caso é 1. Mais uma constante, porque eu estou fazendo de forma indefinida. Agora que eu sei o resultado dessa integral, que eu fiz de forma indefinida, eu vou jogar dentro da integral dupla. Então vai ficar lá, ó,
a integral dupla, copia a primeira, de 0 a π sobre 3, que a gente vai resolver depois. O resultado dessa integral encontramos aqui como sendo menos x cosseno de x mais y mais o seno de x mais y, tá? Não precisa colocar a constante aqui, tá bom? Porque tem limite de integração. Vem aqui no final, o limite é de 0 a π sobre 6. E depois tudo isso daí, a gente vai integrar em relação a y. Substituindo os limites de integração vai ficar, copia aqui, integral de 0 a π sobre 3. Agora substituindo os limites, onde era x, a gente vai trocar por π sobre 6 primeiramente. Então vai ficar menos, aí, π sobre 6 vezes o cosseno x. Então é π sobre 6 mais y. Aí eu vou ter mais o seno x. π sobre 6 mais y. Agora eu vou fazer menos o limite inferior. Então, o sinal da função vai trocar nos dois termos. Então, vai ficar mais, aonde era x agora, eu vou trocar pelo limite inferior, que é 0. Então, vai ficar mais 0 vezes o cosseno de 0 mais y. Aí, como é menos inferior, agora a função fica menos, porque está mais. Então, fica menos o seno, onde era x, coloca 0, mais y. Fecha aí. Toda essa função aqui, a gente vai integrar em dy. Bom, agora arrumando aí, reescrevendo, vamos ter que integrar a função de 0 a π sobre 3. Aqui não tem o que se fazer, então copia apenas. Então fica menos π sobre 6 cosseno de π sobre 6 mais y. Aqui também não tem o que fazer, mais seno de π sobre 6 mais y. Aqui 0 vezes o cosseno vai dar 0. Aqui vai ficar menos seno, 0 mais y, sobra só menos o seno de y. Tudo fecha e agora integral em dy. Agora essa integral aqui a gente pode fazer a integração. Então como vai ficar a integração? A integração vai ficar menos π sobre 6 é constante, copia. A integral do cosseno é o seno. Seno de quem? De tudo que está lá dentro. π sobre 6 mais y. Como é uma função do primeiro grau aqui, divide pelo resultado, pelo valor que acompanha o y. Desculpa. Aqui, que é 1. Então não precisa dividir. Mais a integral do seno. Opa, aqui a integral do seno é menos cosseno. Então já vou apagar aqui e vou deixar o menos. É menos o cosseno. Aí vai ficar π sobre 6 mais y. Aqui também, divide pelo valor que acompanha o y, que nesse caso também é 1. E a integral de menos seno vai ser mais cosseno. Cosseno de y. Tudo isso daí vai variar entre os limites de 0 a π sobre 3. Agora precisamos substituir os limites de integração. Então, primeiramente, substituindo o limite superior. Ao substituir o limite superior, vamos obter aí menos π sobre 6, mantém. Aí, vezes o seno de π sobre 6 mais o y, que agora eu vou trocar por π sobre 3. Aí eu vou ter menos o cosseno aí de π sobre 6 mais o y, sendo que o y é π sobre 3. E mais o cosseno de y, que é π sobre 3. Agora eu vou fazer menos o limite inferior. Então o sinal das funções de cada termo vai inverter.
Então lá era menos, vai ficar mais. Mais π sobre 6 vezes o seno de π sobre 6 mais, onde era y, agora é zero. A próximo termo era menos, então fica mais. Mais o cosseno de π sobre 6 mais o y, que é zero. E o último termo era mais, então fica menos. Menos o cosseno de zero. Fecha. Então, agora arrumando aí, fazendo os termos, vamos ter π sobre 6 mais π sobre 3, isso daqui dá π sobre 2. Aqui também, π sobre 6 mais π sobre 3, somando aí, dá π sobre 2. Então, arrumando aí, vamos ter o quê? O primeiro termo vai ficar menos π sobre 6 vezes. Quem é o seno de π sobre 2? O seno de π sobre 2 é 1. Então, vai ficar vezes 1. Aí a gente vai ter menos o cosseno de π sobre 2. O cosseno de π sobre 2 é 0. Então, vai ficar menos 0. Aí eu vou ter aqui o cosseno de π sobre 3. O cosseno de π sobre 3 é o cosseno de 60. O cosseno de 60 é meio. Então, vai ficar mais meio. Aí eu vou ter aqui mais π sobre 6 vezes, aqui vai ficar o seno de π sobre 6. Ou seja, o seno de π sobre 6 é o seno de 30. O seno de 30 é meio. Então vai ficar vezes meio. Aqui vai ficar o cosseno de π sobre 6. O cosseno de π sobre 6 é o cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar mais raiz de 3 sobre 2. E aqui o cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1. Então aqui vai ficar menos 1. Ou seja, arrumando aí, juntando os termos, se quiser juntar todos os termos, tirar o MMC, vai ficar 6, 2, aqui dá 12, juntando, né? O MMC de todos os termos dá 12. Então aqui, dividido por 6 vai dar 2, vezes o π dá menos 2π. Aqui dividido por 2, a gente vai ter que vai dar 6, então vai ficar mais 6. Aí aqui dividido por 12, dá o próprio, dá 1 vezes o π, dá o próprio π. Aqui dividido por 2, dá 6 vezes o raiz de 3, mais 6 raiz de 3. E dividido aqui por 1, dá 12, então fica menos 12. Juntando os termos semelhantes aí, a gente vai ter o quê? Escrever os positivos primeiro, então ó, 6 raiz de 3, que fica aqui. Aí a gente vai ter 6 menos 12, que vai dar menos 6. E vai ter menos 2π com mais π, que dá menos π. Tudo isso daí dividido por 12. Esse é o resultado da integral. Bom, espero que vocês tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like e eu aguardo você no próximo vídeo.